Calcinha terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Nós estamos. E aí, como você está, querida? Cansada. E você? Cansada para um caramba. Seguimos aqui, assim, né? Quem não viu, coloquei uns stories lá no Insta, né? Quem é a pessoa que chega e quem é a pessoa depois de uma maquiagem. Oceane me patrocina. Me nota, vamos colocar Me o arroba. nota. Assim, ninguém sabe, mas a gente tá aqui há 3 horas. Nossa, olha, eu vou te falar. 3 horas, gente. Não, nós estávamos compartilhando pensamentos, gente. Funciona assim o negócio. Todo dia a gente chega e aí, o que a gente vai gravar? Porque a programação impera aqui. Só que não, né? Não dá tempo da gente ficar pensando muita coisa. A gente estava até comentando que o ócio é o pai da criatividade, né? Mas vocês acham que doula, consultora de amamentação, enfermeira, obstetriz, mãe... Não existe ócio nessa vida, Não. gente. Ócio é muito raro, né, lá? E aí tem alguns dias que isso pega. O pessoal tá querendo gravar falando sobre algumas séries aí que tá rolando. Eu falei, gente, então, vocês precisam me dar um tempo aí pra eu ver como é que eu vou fazer. Me dá uns nomes e deixa eu calcular quantas noites eu vou ficar sem dormir. Olha só. Essa sou eu, né? Eu fico maratonando. Quando eu pego uma série e ela me ganha, eu assisto numa pegada, tipo numa noite. E daí a gente aqui discutindo, né? Não sei o que vai ver. Daí eu abro o Instagram, também tem history lá, né? Tá fazendo o quê? Tá gravando? Não, tô morrendo. Olha esse. Aí a gente tá aqui vagando faz um tempo, falando da vida, das séries que a gente não viu, as que a gente viu também. Vou deixar como dica, eu acho que eu já dei essa dica, gente, eu vou reforçar, tá? Porque a memória aqui também não tá ajudando. A série que tá no Netflix, Working Moms, eu acho que a tradução para o português, se eu não me engano, Supermães, não tenho certeza. É uma série canadense que fala sobre maternidade, com recorte, óbvio, de lá, mas ela é bem engraçada. É uma comédia com algumas críticas e falas bem consideradas da maternidade. E, bem, é a minha série de conforto. Já faz tempo, então eu assisto de novo, e de novo, e de novo. Nossa, sabe que eu ando mais pra aquele filme da Charlize Theron, o Tully? Eu ando mais ali. Eu não sei qual é. Amiga, você precisa assistir esse filme, Amiga, não? não Todo assisti. mundo tá no puerpério ou está gestante, precisa ver e saber o que vem no puerpério. O Tully? É. Nossa, É nunca muito vi. legal, é maravilhoso, maravilhoso. Eu vou te mandar o link depois. Que bom saber, quero. Então aí a gente deixou aí 2 indicações, tá? Aleatórias, porque a gente estava papeando sobre isso. Exatamente. E daí, né, O tema do dia. Isso, estávamos discutindo sobre o Dia dos Pais e nos recusamos a falar sobre isso, já que temos dados estatísticos mostrando, né, a quantidade de mães solo no Brasil. Nós vamos gravar um episódio só sobre isso. Mas, Sim. enfim, resolvemos falar que hoje é o dia de quem? O dia da gestante. Ai, que delícia! De quem gesta. E aí a gente começou lendo coisas, né, no nosso tempo aqui de ócio criativo. A gente começou a ler alguns relatos de quem não gostou de estar grávida, tá? A gente vai começar por aí. Então, eu vou abrir, gente. Eu vou ler da página mesmo, tá? Diretamente do Instagram. Porque se eu tentar reproduzir, não vai sair muito bom. Não vai ficar igual. Ai, gente, eu adorei estar grávida, tá? Eu preciso dizer que eu adorei. Das 2 vezes, eu gostei muito. Tipo, muito. Over. Se não fosse o fato que depois eu ter muitos anos pela frente aí na função, eu gostaria de viver isso mais vezes. Mas não dou conta, então não farei. Vou ler o comentário da Hilary Duff, tá bom? Os seios estão grandes, a barriga está grande, o corpo está grande. Cara, gravidez é difícil. Quem mais? Aí tem um comentário aqui que eu achei bem pesado. Eu não sei quem ela é. Kristen Bell. Você sabe quem é ela?
Kristen Bell. Ah, eu não sei quem ela é. Na verdade, ela tem um rosto bem conhecido, mas eu não consigo me lembrar nenhum trabalho que ela tenha feito. Ai, claro que ela é maravilhosa. Deixa eu ver quem é, o que ela fez. Ela Uau. fez aquela série The Good Place, Um Bom Lugar. Ah, sim, sim. Olha, tem um registro de uma fala E que ela também fez um outro filme muito bom, Mulheres Assistam. Perfeita é a Mãe. É muito legal. Ah, é? Nunca vi. Olha lá, a gente voltou Precisa pros ver, muito filmes. legal. A fala dela eu achei bem polêmica e importante de ser dita. Abre aspas, tá, gente? Poderia ter sido uma garrafa de água na minha barriga. Isso é o quão conectada eu me senti com ela durante a minha gravidez. E quer saber? Tudo bem. Fecha aspas. Achei profunda a fala dela. Que mais? Como verdade, foi pra gente, você lá? É que gestar nem sempre é, né, aquele comercial de margarina que todo mundo coloca. Sim. Né? Olha, putz, a minha primeira gestação eu não tive nenhum desconforto, nada, zero. Então, tipo, né, ok. E tava felicíssima que eu estava gestando, né? Minhas filhas foram planejadas, desejadas e tudo mais. Mas não me olhava no espelho e falava, nossa, como eu tô maravilhosa. Eu me sentia dona redonda. Eu não usava vestidos, eu me recusava a vestidos e saias, porque eu ficava muito esquisita. E toda vez que eu me olhava, eu já falei várias vezes aqui, a sensação que eu tinha é que eu estava virando um baiacu. Sim. Eu postei uma foto. Você achou uma foto sua? Eu vou postar uma foto minha Sei se grávida, dá pra ver. gente. Aonde eu consigo mostrar, Júnior? Aqui? Aqui dá pra ver? Eu postei agora. Mais pertinho. Ai, eu vou ter que levantar. Vamos tentar aqui na outra, gente. Calma aí. Deixa eu achar aqui que eu tenho... Aqui, dá pra ver? Eu acho que aqui eu vou ter só da segunda gestação. Então, eu só achei da segunda gestação. E aqui eu tô grávida de 39 semanas, gente. E eu amava a barriga. Quanto maior, mais eu gostava. Eu tive... Tirando o começo, que é aquela coisa que eu enjoei pra caramba. Muito mesmo. Eu me sentia reclusa. Eu queria ficar afundada no sofá assistindo Aqui, ó. umas séries. Tem uma foto minha aqui exatamente um mês antes da minha caçula nascer. Deixa eu ver. Ai, que linda, gente. Luxo e glamour com a toalha na cabeça. Eu adorei essa foto. Nossa, um mês antes dela nascer? Exatamente. Então, 30 dias exatos. Onde é que dá pra mostrar, Júnior? Aqui. Nesse aqui? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui dá pra ver? Uou. Então, aqui a foto da Laís gestando, gente. Isso, essa aqui é a segunda gestação. Eu não tenho da primeira gestação aqui nesse celular. O problema é a partir de quando que os celulares começaram a guardar, né? Guardar tudo. de E aí, verdade. Tipo, a gente... Algumas coisas eu não tenho aqui mais. Enfim, mas retomando, a gente estava falando dos comentários, né? Tirando o começo da gravidez, que eu me senti muito mal, até 12, 14 semanas. Depois eu me senti ótima e eu amei, assim. Eu amava ficar com a barriga enorme e sentir, assim... era um negócio absurdo. E eu fiquei muito sensível grávida, então... Meu paladar ficou sensacional depois. Eu amava comer grávida, era tipo, nossa, É uma que gula delírio. tão gostosa, É uma né? gula muito gostosa. E eu fiquei com uma libido também bem maravilhosa. Então eu tinha, assim, os sentidos aguçados. Então, gravidez pra mim foi um negócio sensacional de ter vivido. Ai, gente, eu na gestação era uma coisa assim... Sentir o bebê mexer, todas as sensações eram maravilhosas, né? Eu sinto falta até hoje dessas sensações. Mas, assim, eu me lembro que todos os dias eu olhava no espelho e pensava, essa barriga não vai parar de crescer. Entendi. Tipo, será que vai demorar para nascer e ainda vai crescer mais? Chegou num ponto que aquilo começou a me dar agonia, né? Entendi, sim. E olha que, assim, algumas sensações eu não compartilho, né, com a maioria das mulheres. As minhas filhas, uma nasceu de 37 e a caçula de 36 semanas. Então, eu não sei o que é bater Nossa. 40 semanas, 41, né, e acordar com aquela sensação, mas ainda estou grávida? Não, porque de repente, nossa, eu não tô mais grávida. Caramba, elas nasceram super precocemente, assim. Sim. Tipo, puderam Sim. nascer, elas nasceram. Exatamente. Vieram bem, nasceram bem, Sim. vieram direto pro colo e tudo mais. Tivemos alta juntas, mas
São Uau. criancinhas que têm pressa. Bastante, hein? Não, eu parei a Isa com 38 semanas mais um dia. E a Clara com 41 mais 4. Agora, sabe uma coisa que eu senti, assim, eu tenho dificuldade hoje, né? A gente vê em relação ao pré-natal, as coisas que a gente normaliza e tudo mais. Eu me lembro que na gestação da segunda, logo no primeiro trimestre, eu tinha muita falta de ar. Tá. E aquilo me incomodava tanto que para dormir eu colocava a almofada, eu tirava o encosto do sofá, colocava na cama, encostava. E daí quando eu começava a adormecer eu tirava, né? E por muito tempo aquilo ficou uma coisa assim... No primeiro trimestre? No primeiro trimestre, né? Ah, Como, né? Da gestação é da gestação. Não, hoje eu vejo que eu tive crises de ansiedade não diagnosticada no primeiro trimestre de gestação, né? Porque é o quê? Aquela preocupação com a mudança. sim. Né? Nossa, sim. a minha filha mais velha tinha 1 ano e 2 meses quando eu descobri a gestação. E daí vem aquela coisa do, meu Deus, como que eu vou dar conta das duas, né? Tanta coisa, tanta mudança e carregando a barriga e a outra pendurada aqui do lado da anca, né? Penduradinha, sentadinha aqui. E eu tinha crises de ansiedade, eu não sabia. E depois, né, estudando, fazendo a faculdade e tudo mais, que a gente vai percebendo, opa, peraí, não era fisiológico, não era da gestação, isso aqui era uma crise de ansiedade que eu tinha no primeiro trimestre. E foi assim, o primeiro E trimestre você inteirinho. chegou a questionar isso para os profissionais? Cheguei a tocar no assunto, tá? Mas assim, ok. Ninguém deu muita importância. Então, são coisas que passam, né? Entendi. E assim, eu fazia um pré-natal ótimo, de qualidade e tudo mais, mas é importante que a gente, como profissional, hoje eu tomo muito cuidado, sabe? Para que toda queixa seja relevante. Peraí, Entendi. vamos entender de onde vem, vamos saber o que está acontecendo aqui ao certo. Sim, até isso, né? A questão emocional, como Exatamente. essa pessoa está, isso é bastante Exatamente. importante. Então, assim, para mim foi muito desconfortável e eu, em hipótese alguma, cogitei depois ter o terceiro filho. Então, além disso, teve vários outros fatores. Não é só o único que a gente pensa sobre ter ou não ter mais, mas assim, aquilo me causou tanto desconforto na gestação, tanto desconforto, que embora, né, num primeiro momento eu pensasse em ter mais filhos e tudo mais, que o projeto eram 3, gente. Depois do segundo eu falei, vamos parar por aqui. Entendi. Mas foi tão ruim aquela sensação que eu só pensava, não, eu não quero passar por isso outra vez de jeito nenhum. Chega. Entendeu? Caramba. E é uma acho coisa que que ninguém aparentemente comenta, né? Parece que é esses- proibido falar sobre os desconfortos da gestação e que você não está curtindo aquilo ali, né? As pessoas misturam, e isso tem entrado muito em pauta aí quando a gente olha as conversas na internet, né? Eu não estou reclamando de ser mãe. Eu estou Sim. reclamando que aquela sensação que eu tinha era ruim, né? Até um pouco antes da gente gravar, a gente estava conversando sobre isso, que as pessoas exigem da mãe uma disponibilidade, uma entrega utópica. É 100%, Ela não existe. né? Então, assim, essa mãe tem que se doar, se dedicar e ter 100% para fornecer o tempo todo, 24 horas, todos os dias da semana, por todos os meses, sem férias, sem nada. Sim. E qualquer outra coisa fora disso parece que, nossa, é um pecado que você está se queixando. Ou Não, querendo outra coisa. peraí, gente, eu não estou reclamando dos meus filhos. Eu estou reclamando que eu estou cansada. Eu estou reclamando que atrás dessa maternidade ainda tem uma pessoa. Que né? tem outros desejos. Que tem outros outras desejos, questões. né? E eu tenho visto, inclusive, com bons olhos, que aos poucos a televisão também vem trabalhando isso, algumas séries. Eu acho que até essas falas, né? Quando a gente consegue colocar também o lado negativo. Sim. Você sabe que eu vi Negativo. uma série, minhas filhas gostam muito de um desenho do Disney Plus, que chama Bluey. Não conheço. São duas irmãzinhas que são cachorros, todos os personagens, né? E elas são as irmãs e mostra o pai e a mãe durante o desenho, né? E esses dias, o pai, que é um pai super presente, gente, homens assistam, aprendam alguma coisa. Melhorem.
Ele tira as meninas de cena no momento que fala: sua mãe precisa de 20 minutos para descansar. E daí a filha olha e fala assim: por quê? Ela tá arrependida de ter a gente? Nossa, gente. E ele falou: não, cuidar de crianças é uma coisa difícil para os adultos. E às vezes eles precisam respirar, sabe? Então, assim, poxa, que legal. É uma bandeira isso, sendo né? levantada ali, Sim. inclusive para as crianças. Para que elas comecem, né, a trabalhar de uma forma saudável. De que, olha, às vezes a gente não tá legal. E às vezes a gente precisa de um tempo para sentar ali, respirar e voltar, né? O senso crítico. Vamos lá, vamos fazer isso agora e tudo mais. Então, Sim. é bem bacana, né? Enfim, até o descanso, a vida adulta, outras questões que chamem essa pessoa, né? Porque a maternidade, ela já suga pra caramba. É uma relação que suga bastante. Em todos os sentidos. Outra fala, gente, ainda do Dia das Gestantes, ainda dentro dessa problemática toda. Essa é da Fernanda Lima. Aspas. Nas duas eu enjoei pra caramba. Eu vomito muito. Eu vomito dormindo. Tenho que tomar remédios fortíssimos para parar o enjoo. E tipo, bem deprê assim. Eu não gosto de engravidar. Não quero mais, porque eu fico muito mal. Enjoo é a coisa mais desgraçada que tem, né? Não quero falar sobre isso. Então, aparentemente, a gravidez delas e essas falas da parte mais difícil, desafiadora, que depois segue com a maternidade. E aí, assim, também dá pra falar as pessoas que não queriam a gravidez, e aí todo esse sentimento fica ainda mais exacerbado. Sim, sim. E para quem desejava e planejava e de repente se vê vivendo aquilo e não ser o que estava esperando e ter uma sensação de ambiguidade. A mulher, ela é colocada num local de santidade quando ela tá gestando, Sim, né? Como se sim. ela fosse imaculada e que por conta disso ela precisasse se sentir plena 100% do tempo. E, gente, não é assim, né? É difícil pra caramba, gente, carregar um ser humano aí dentro, né? Então, assim, poxa, tem uma série de desconfortos que acontecem, são os desconfortos hormonais, o primeiro trimestre que é dor de cabeça todo dia e você só pode tomar aquela porcaria daquele paracetamol. Ai, que ódio! Eu só acordava todo dia e pensava menos um, menos um, menos um. E segurava ainda o sentimento de culpa de tomar paracetamol. Sim. Né? Gente, era terrível. Quem gosta de acordar com dor todo dia? Terceiro trimestre, gente, é dor nas costas o tempo todo. Amarra uma melancia na sua barriga e vai fazer as atividades cotidianas e me fala como é que você vai estar no segundo dia que você não conseguiu tirar ela nem pra fazer xixi, né? Sim. Então, é difícil. Quem falar que não é... Não, acho que fabricar gente é difícil. Fora todo o resto que tá super ultra compactado lá dentro de você, né? Porque Seus imagina, órgãos, esses no órgãos caso. não vai pra fora, né? Eles têm que se Não. acomodar dentro do que sobrou ali, daquele Sim, espaço. é muita coisa. É muita coisa, né? E lidar ainda com expectativa, lidar com frustrações, lidar com a idealização da maternidade que você já tem, lidar com a idealização da maternidade das outras pessoas, Sim. porque parece que isso é responsabilidade sua também, né? Mais uma vez, gente, não estamos aqui reclamando de gestar, de ter filhos, de parir, nada disso. Nós estamos falando que isso é difícil. É sair um tanto desse olhar dicotômico, como se as coisas fossem concorrentes e não acontecessem ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que para muitas pessoas essa experiência é muito intensa e não é prazerosa, para outras tem coisas muito prazerosas e outras horríveis, tem uma infinidade de possibilidades aí no meio de como as pessoas se sentem gestando e fabricando pessoas. É que assim, num balanço geral de toda essa misturada aí, sai um bebê, que é a coisa que você... Que é um ser humano inteirinho, né? Sim, e que pra quem teve uma gestação planejada, desejada, né? Gente, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foram as minhas filhas, né? Também é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Sim. Elas caminham juntas, né? Isso é maravilhoso. Então, quando a gente balanceia tudo isso, você fala, bom, num geral, a experiência foi positiva, né? Mas que para algumas pessoas também isso não é uma experiência positiva, né? Tem eu não assisti o filme, mas a gente começou falando de série porque antes a gente ficou debatendo série, né? Mas eu li aquele livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante.
E a parte que fala sobre a maternidade, enfim, o livro fala sobre isso, mas pra mim, não vou dar spoilers, mas tem o filme, gente, então quem não quiser ler, eu acho muito potente a forma como ela coloca essa ambiguidade, inclusive em relação já à maternidade posta, não é sobre gravidez, mas acho que entra aí nesse nosso balaio do dia. Lá, eu acho... Inclusive, outras declarações polêmicas que temos, né, com frequência, é amo meus filhos, mas odeio ser mãe. Sim, né? isso vem... veio numa crescente, né? Odiar a maternidade e amar as pessoinhas que estão ali, mas odiar esse papel e essa função. Eu já vi, no Dia das Mães, a gente tá perto do Dia dos Pais, né? Mas no Dia das Mães, isso chega muito, né? Quando fala, eu sou mãe de pet, eu sou mãe de planta, e aí ter essa discussão de... você não é mãe de pet, mãe de planta, porque você não pode colocar um potinho de ração ou uma água e sair de casa e deixar as suas crianças. Então, a maternidade, ela pesa pra caramba. Viajar e mais. deixar no hotelzinho. Não é uma possibilidade. Mas eu também já li algumas pessoas falando sobre um tanto dessa desconstrução desse peso que traz essa palavra mãe. Então, se de repente a gente coloca essa função parental partilhada de pessoas responsáveis, não vai deixar de existir esse lugar dessa pessoa responsável que é a mãe, né? Mas de tentar trazer um pouco menos essa expectativa inalcançável que é essa mãe perfeita. Ou, de novo, a gente volta para aquele olhar ambíguo, né? Ou é a mãe perfeita, ou é aquela coisa maternidade real e é tudo uma desgraça. E, gente, também não é assim, né? A gente não tá nesses extremos. Sim. Sabe o que eu queria falar antes da gente esquecer? Eu queria falar sobre direitos da gestante. Aproveitando, então, isso, além de toda essa questão emocional, da confusão, da mudança desse corpo passageiro, das pessoas que gostam, que não gostam, que gostam de coisas e que não gostam de outras, de quem esperou para gestar e quem não queria, isso só aconteceu na vida, e de quem queria muito e não vai poder passar por isso, enfim, a gente tem aí uma infinidade de nuances, né? Mas quando a gente coloca na questão de direitos, então... focando ali no processo, a pessoa está trabalhando. Eu sei que durante a pandemia a gente teve ainda uma discussão exacerbada em relação, girando em torno da gestação, né? Mas, enfim, quando as gestantes voltam a trabalhar, essa ideia também bem... Gestação não é doença, mas ao mesmo tempo a gente tem uma infinidade de mudança e que pesa pra caramba e que é difícil, envolve dor e desconforto. Não, mas tem que conseguir funcionar e produzir da mesma forma, e aí a gente já começa tentando administrar fazer um ser humano aqui dentro e fazer o mundo acontecer aqui fora, produzir, enfim. Essa relação de trabalho e produção, o peso, o estar apto ou não estar. A questão do direito, por exemplo, em relação ao parto, uma outra coisa importante que a gente quase não tem esse tipo de informação. Então, além dos direitos trabalhistas, do pré-natal ser um direito, não é uma opção. Acho que não, tem que fazer pré-natal, é muito importante. E, bem, o direito ao acompanhante no trabalho de parto é um direito da gestante, e, gente, assim, da parturiente. Um comentário cruel até, mas assim... existe uma importância enorme em relação ao pré-natal e não está relacionado só ao binômio mãe-bebê, né? Porque, infelizmente, né, a gente fala, eu sempre falo para Lê, né? Dentro do meu lugar de privilégio, as minhas filhas foram planejadas e desejadas. Mas existem uma série de gestações que não são planejadas, que não são desejadas, às vezes vítima de violência, enfim. Sim. 1 milhão de situações aí existem fora da bolha que cada um de nós vivemos, né? As bolhas sociais. É importante a gente destacar que o pré-natal tem uma função de preservação, inclusive da vida da mãe, Sim, né? sim. Independente do desejo do bebê. Hoje no nosso país o aborto é crime, ele não é legalizado. Ele é criminalizado, sim. A gente só tem direito ao aborto mulheres vítimas de violência ou ainda assim com bastante dificuldade de acesso, sim, né, lá. Ou bebês com malformações que tragam uma incompatibilidade com a vida, né? Então, nesses casos e com muita luta existe o direito ao aborto, mas ainda assim aquelas mulheres que optam por levar a gestação até o final, se você
não quiser ficar com aquele bebê, é crime você abandonar aquele bebê na sarjeta. Sim, né? mas na rua, na chuva, na fazenda. Mas a adoção legal é um caminho. Não, e eu acho super importante que as mulheres tenham a informação que se você, de fato, já sabe, já trabalhou durante a gestação, que você não quer aquele bebê, fez o acompanhamento, fez o pré-natal, é um direito seu resguardado por lei deixar aquele bebê no hospital. Né? E isso não é crime, mulheres. Não. Então, eu não quero esse bebê, você não precisa parir sem assistência, como a gente vê em muitos casos, né? Você não precisa parir sem assistência e você não precisa deixar esse recém-nascido em qualquer lugar, né? Porque isso configura crime. Sim, isso é um ato de desespero, né? Uma leitura Sim. fácil de um ato de desespero. Mas você sabe que eu sempre vi essas questões como uma falta de acesso à informação. Eu ia falar isso. De que, poxa, eu vou parir no SUS essa criança, eu tenho direito a ter assistência. Então, você vai para o SUS, você vai parir aquela criança, e a hora que aquela criança nascer, falarem, mãe, a gente pode fazer contato pele a pele? Não, eu não desejo eu não quero, esse eu não bebê. quero ver. Vocês não precisam. Eu não quero ver. Eu acho que é importante quando a gente fala isso, porque a falta de informação ela é um dado relevante, mas é uma falha geral do sistema, né? Que a gente não consegue captar essas pessoas para o cuidado. Então, Sim. ouvir dessas pessoas, às vezes, o desconforto da gestação ou a fala de que eu não desejo essa gestação. E mais importante ainda, sem que a gente precise de uma justificativa para isso. Sim. Então, geralmente, fala, eu não desejo a gestação. Foi porque veio de um ato de violência? Você foi estuprada? Da onde está vindo essa gestação? Não, ela não veio disso, mas eu realmente não quero. Segue sendo um direito a questão da adoção. E dentro desse ensejo, né, do dia da gestante, né, que quem gesta tem direitos. Vários, gente. Então, você tem o direito de não querer aquele bebê. Se você quer o bebê e não quer amamentar, você tem o direito de não querer amamentar. Sim. Né? E a gente fala que, assim, eu tenho um olhar cuidadoso, principalmente para o profissional de saúde, que ele precisa estar atento aos sinais que aquela mulher vai dando durante a gestação para que você possa abordar, né? Alguns aspectos, alguns assuntos. Às vezes é uma depressão durante a gestação que a gente pode tratar com acompanhamento devido e aquela mulher vai querer ficar com aquele bebê. Às vezes não, às vezes ela não quer aquele bebê, ela já fez acompanhamento, ela já, né, passou por todos os caminhos e o profissional tem que entender que ele não está num lugar de julgamento, né? Ele está num lugar de educação em saúde, de prestar uma assistência. De prestar assistência e preservação. Sim. Né? Então, e assim, isso é tudo. olha, ele mãe, não vai controlar a vida alheia. Você não quer o bebê? Ok, vou te encaminhar para assistente social, vou te encaminhar para o psicólogo. Realmente não vai querer? Ok. Quais são os caminhos você que a gente tem direito a essa assistência? Que a gente consegue fazer. E uma forma legal de você passar a guarda desse bebê para o Estado. Sim, né? Para que pra uma família que queira aquele bebê pessoas, né, possa que adotar. desejam, sim. Exatamente. Então, a gente tem o direito ao pré-natal, o direito à assistência, gente, pelo SUS, isso é garantido, independente da região, da classe social, da nacionalidade, enfim, isso é um dos princípios que a gente tem aqui no SUS. E independente de situação financeira, situação Qualquer de coisa. vulnerabilidade, que inclusive a gente estava discutindo um pouco mais sobre as mulheres em situação de rua. Sim. Que elas também têm direito ao acesso à saúde. Da mesma forma. Acontece muito que o mapeamento às vezes é falho e essas pessoas elas acabam pipocando entre lugares por conta de violência, N questões, a gente não consegue entrar agora, não é o tema também, mas todas as pessoas, em teoria, dentro da teoria do direito, elas têm direito ao acesso em saúde. Como a gente está falando da questão da gestante, ela tem direito a um pré-natal. E aí ela tem direito à assistência ao parto, ela tem direito a escolher se ela vai ficar com a criança ou não de forma legalizada. E aí no parto a gente já falou várias vezes, né? Todas as questões de violência obstétrica, de plano de parto, a gente já vem trabalhando sobre isso, é o nosso tema principal da nossa vida também, no caso. Mas quando a gente coloca que o direito a um acompanhante durante o processo de parto, gente, ele é garantido por lei desde 2005, né? A gente está em 2022. E detalhe, né? Sempre importante destacar que a mulher tem direito a um acompanhante escolhido
por ela. Sim. Não é porque você é o genitor, porque você é pai, porque você é namorado, porque... Marido, se ela não quiser, ela quiser outra pessoa, tá tudo bem. Exatamente, ela quer a prima, a tia, a amiga, a doula, é um direito dela. Sim, é essa né? pessoa que está gestando que pode escolher. Exatamente. Ela é soberana. Ser o genitor deste bebê não te garante nenhum direito durante esse processo de parto. Que bom. Não é? Eu continuo levantando a bandeira pelo direito das gestantes e das pessoas que gestam, Sim, né? não, até mesmo Já é porque, muita como a gente coisa. estava discutindo agora há pouco, né? Existem milhares de mulheres que são mães solos no país. Cresceu nos últimos anos o número de bebês registrados sem o nome do pai ali na gestação, Sim. ali na certidão de nascimento. Né? Então, assim, nada mais digno que essa mulher possa escolher quem que ela vai querer ter ao lado dela no momento de tanta vulnerabilidade quanto é o parto. Né? E não um ex que chega ali e fala, eu sou o pai e eu quero ver o parto. Então, querido, você vai ter que esperar a sua vez nessa fila. Sim. Bom, o direito da gestante de fazer o pré-natal. O que mais lá que a gente pulou? A questão do acompanhante durante o trabalho de parto, a escolha ou não de permanecer com essa criança depois. Exatamente, ela tem direito a um acompanhamento durante o puerpério também. Também. Né? O acompanhamento de pós-parto. Em relação à questão do pré-natal, gente, informação importante. As vacinas ou vitaminas ou medicamentos que estejam ali envolvidos no processo do pré-natal também é um direito ter acesso pelo SUS, tá? Então, se esse for o serviço escolhido ou utilizado para o cuidado em saúde, o segmento do cuidado, tem direito ao que for necessário. Então, as vacinas são tomadas ali mesmo, não precisa de nada extra. Ela também tem direito a fazer Planejamento familiar, né? Planejamento reprodutivo. Eu gosto muito daquele termo justiça reprodutiva. Sim. Que eu acho potente, assim, quando a gente fala sobre justiça. Eu acho que a gente precisa procurar, né, várias terminologias para que as pessoas entendam. Mas, assim, justiça reprodutiva realmente... Ou planejamento reprodutivo mesmo, né? Por que familiar? Hoje nós já falamos tantas configurações diferentes do que é família e tudo mais. Então, realmente, poxa, essa mulher ela tem direito a decidir se ela vai querer fazer uso de pílula no pós-parto, se ela vai querer fazer uso de coito programado, se ela vai querer fazer uso de um DIU que pode ser inserido no parto. Sim, no momento do parto pode ter inserção do DIU. Inclusive garantido pelo SUS. Sim. Né? Ela precisa informar no momento da internação de que... Pode falar isso durante o pré-natal. Ela vai querer fazer a inserção do DIU. A questão da laqueadura, recentemente a gente teve uma mudança, né? Aparentemente foi um ganho ali que a gente teve. Nem acredito. Então agora, mulheres ou pessoas com útero acima de 21 anos, sem a necessidade de autorização de um parceiro, enfim, da parceria não precisa mais autorizar, que essa pessoa faça a laqueadura. Então, aí a gente também tem um avanço quando a pessoa decide pelo método contraceptivo definitivo, né? Que não é só de longa duração, é definitivo. E não tem alta de pré-natal, tá, gente? Então, tudo isso para dizer que vai lá, conversa sobre planejamento, pergunta, tudo isso é direito de vocês, direito mesmo. Isso é super válido, inclusive, para quem faz pré-natal particular. Isso serve para todo mundo. A gente está focando mais no SUS porque a gente está partindo do lugar de direito, mas é isso. Em qualquer serviço, isso tudo continua presente na vida de vocês como direito. E de todas as pessoas que gestam. Se sentir cansada também é um direito. Vocês estão fazendo um ser humano inteirinho aí dentro. Chorar também é um direito. Chorar também é um direito. Reclamar também é um direito de vocês. Também é um direito. E lembrar que vocês ainda são pessoas, mesmo enquanto carregam uma outra pessoa. Informação. Dentro ou fora, vocês continuam sendo uma pessoa. Sim. E acho que a gente precisa... É até tema para um próximo podcast. É legal a gente trazer alguém para falar sobre essa desconstrução desse lugar de mãe. Né? Não que isso seja... é complicado, porque às vezes a gente fala, né? É uma desconstrução desse lugar de mãe. A pessoa fala, como assim? Não, gente. As pessoas precisam compreender que a maternidade mudou. As mulheres mudaram ao longo dos anos, né? Diferente das nossas avós que ficavam em casa com os filhos, hoje as mulheres estudam, as mulheres trabalham, as mulheres têm carreira, elas têm sonhos, né? Sim. E é muito importante que a gente consiga, dividindo nessa parentalidade, que a gente consiga
não ficar tão sobrecarregada e sem culpa continuar tocando os nossos projetos. A gente acaba frisando bastante essa questão da culpa, né? Sim. A gente já coloca isso juntinho com o positivo ali. Bem pesado. Então, é pesadíssimo, vem junto com o positivo e isso permeia, né? Eu falo que é uma desconstrução social, porque assim, além da mãe que se sente culpada, o filho cobra, o parceiro ou a parceira cobra, a avó social, cobra, né? a sociedade cobra. Mas, ao mesmo tempo, continua cobrando que você seja um ser humano funcional ou de tarefa. É muito surreal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente traz esse termo desconstrução, ele já traz esse desconforto mesmo, né? Porque se a gente vai tirar essa capinha desconfortável que já existe, mas a gente conhece, o que existe além disso? A gente não sabe. Então, fica nesse... Mas como assim desconstruir? Mas pelo menos a gente pode colocar as pecinhas aí na mesa e tentar debater um pouquinho mais. Isso aí. Gente, olha, por hoje é tudo. Sim. Como diziam os Looney Tunes, né? Por hoje é só, pessoal. Bem da That's nossa all, época. Sim. Então, gente, por hoje é só, pessoal. Eu e a Letícia gostaríamos muito de pedir ajuda pra vocês. Né? Tem duas coisas. A primeira é... Semana passada, o episódio que a gente gravou era sobre amamentação, porque a gente ainda está no Agosto Dourado. A gente vai voltar a falar sobre amamentação ainda. Sim, é um tema recorrente. A gente pediu fotos e foi super legal o mamaço. A gente repostou no Calcinha Terapia Podcast, no da Laís e no meu. E no meu eu deixei um destaque. Eu não consegui colocar no Calcinha Terapia Podcast, tá? Um desabafo aqui pra vocês. Tá lá no meu, pessoal, mas eu acho que essas fotos a gente ainda pode repostar e colocar quando a gente retomar a amamentação. Mas agora, a ideia é que a gente quer fazer um episódio de responder questões sobre maternidade. Ou sobre a vida dicotômica, mãe, sobre mulher. pai, sobre o que vocês quiserem. Mandem perguntas, entendeu? Dialoguem com a gente tá se sentindo meio sozinha aqui. Exatamente, né? Fica só eu e a gente tá querendo conversar mais e ampliar Esse isso. relacionamento então, tá ficando muito íntimo. Muito íntimo. A gente já fica 3 horas aqui antes do podcast. Mandem perguntas, a gente vai lançar a caixinha e aí a gente vai trazer as perguntas para um dos próximos episódios para ficar falando com vocês sobre as questões. E mandem sugestões de temas, o que vocês querem ouvir por aqui, o que a gente pode discutir, né? Tal, trazer alguém para falar sobre. Os próximos convidados. E a segunda coisa que eu ia falar, gente, meu Deus. Eu lembrei. Eu ia falar aquele momento, gente, que pra quem tá ouvindo no Spotify, vai ficar um pouco estranho a hora que a gente fica assim, onde eu mostro a foto da gestante? Depois que eu fiz isso, eu fiquei, nossa, mas pra quem tá ouvindo isso não vai fazer sentido nenhum. Então, se você estiver ouvindo e escutar essa parte meio viajada, nossa, tá lá no YouTube, entrem lá, vocês podem ver nossa carinha de cansada um pouquinho, mas a gente segue aqui. Poxa, a gente faz até uma bem feita. Ela fez um delineado, gente, eu não, mas ela fez um delineado. Gente, 3 horas atrás... Eu tô aprendendo, porque agora minha filha de 9 anos olha pra mim e fala, mamãe, eu quero aprender a fazer um gatinho. Você me ensina? Gracinha. Eu não sei fazer, nunca fiz esse negócio. Tô treinando, gente. Tá ficando ótima lá, tá super legal. Eu queria dizer que há 3 horas atrás a gente tava até de batom. Daí, antes de começar a gravar, a gente teve um momento de... Deixa eu ver se tem batom no meu dente. Eu falei, gente, não tem batom mais em nada aqui. A maquiagem já está all natural. A parte blogueira... Sigam a gente lá no canal, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Instagram para vocês mandarem as perguntas pra gente. No @Calcinha Terapia Podcast. Exato. As nossas redes sociais também estão linkadas. A gente acaba sempre repostando, eu, a Lá. E sabe o que eu queria pedir? Eu vou abrir uma caixinha. Vocês podiam colocar lá como vocês se sentiram durante a gestação. Né? Vamos compartilhar essa semana. E aí a gente vai fazer essas leituras aí no final. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Calcinha Terapia.